Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Que ambiente maravilhoso. Que glória, né, irmãos? Vontade é de continuar nesse ambiente aqui, fluindo nessa comunhão, desfrutando, né, dessa doce presença de Cristo, né, do doce Espírito que está aqui. Então, realmente, fique à vontade. Permita com que o Espírito que está aqui é real, fale ao seu coração. Abra o seu entendimento. Amém? Facilite a compreensão daquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração, para que você saia daqui com o seu coração enriquecido, empoderado, alegre, cheio de esperança e ânimo, amém? Para viver aquilo que Deus tem para a sua história, amém? Se você crê, pode se assentar e pegue a Bíblia, por gentileza, abra comigo. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Irmãos, glória a Deus, chegamos ao final de mais um ano. E aqui, como o pastor disse, a palavra Ebenezer, nós temos que realmente reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmãos. Chegamos aqui com a nossa saúde em dia, chegamos aqui bem, né? Eu costumo dizer, quando perguntam para mim, você está bem? Eu falo, eu estou melhor do que eu mereço. Se você chegou aqui, você está melhor do que você merecia, irmãos. Porque por natureza somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e merecíamos então a condenação. Mas em Cristo, a sua graça, Deus revelou a sua graça e fez então com que pudéssemos hoje ter vida, querido, desfrutar da vida dele, que é abundante. Amém? Então estamos melhores do que merecíamos estar. E você chegou, queridos, até o último culto, até o último domingo do ano de 2021. Muitas pessoas não chegaram, muitas pessoas não conseguiram. Eu não falo só chegaram no sentido de que estão vivas, mas não conseguiram chegar na presença do Senhor, não conseguiram permanecer firmes no caminho. Mas você está aqui, e glória a Deus pela sua vida, valorize isso, amém? Vamos fazer a leitura então, Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Irmãos, estamos aqui encerrando o ano com a temática O Caminho, né? A série O Caminho. E dentro dessa série, o Senhor ministrou os nossos corações aqui com palavras, queridos, que realmente alinharam as nossas vidas. Palavras que nos direcionaram, porque se alguns estavam na margem, estavam marginais na fé, foram trazidos para o caminho, por meio das palavras, né, que foram liberadas aqui de cima. E eu estava orando ao Senhor, sabe, para que ouvir a voz dele, ouvir o coração dele, o que ele desejava comunicar à igreja, que eu pudesse compartilhar. E ele falou muito forte ao meu coração sobre corrida. Corrida, eu falei, nossa Senhor, corrida. Geralmente nessa etapa do ano ninguém quer correr mais. Vamos deixar para correr ano que vem? É verdade? Vamos dar uma descansada, né? A gente está no meio de festividades, celebramos
o Natal, o nascimento do nosso Senhor. E eu quero convocar você a permanecer correndo, irmãos. Amém? A permanecer nessa corrida ativo, ativado pelo Senhor. Sem esmurecer, sem desanimar. Muitos estão aí já desanimando, muitos estão parando na caminhada, muitos estão tranquilos, sossegados. Mas o convite que o Espírito Santo nos faz hoje, nessa noite, nesse último domingo do ano de 2021, é para que nós venhamos correr. Quem está disposto a correr aí? Não é verdade, né, irmão? Vamos pela fé em nome de Jesus, né? Levanta sua mão pela fé, vai. Nós vamos permanecer correndo, independente do cansaço, independente do desânimo, independente daquilo que está sendo imposto pelo sistema, querido, independente das palavras contrárias. Nós vamos permanecer no local que o Senhor nos colocou, que é o caminho, que é Jesus. Amém? Então, diante do texto que nós lemos, esse é um texto muito conhecido, muito citado, muito lido, muito pregado. E esse texto, então, o escritor aos Hebreus, ele fala que nós, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E aqui, quando ele fala sobre testemunhas, grande nuvem de testemunhas, ele está falando daqueles que antecederam nós que estamos aqui. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai abrir um verso antes, Hebreus 11, você vai ver aqui a citação desse livro conhecido, desse capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Você vai ver homens que se destacaram na Bíblia, que foram honrados, né, pela sua conduta, pelo seu estilo de vida e pela justiça que viveram da parte do Senhor. Então esses homens aqui estão colocados nessa lista, e foram homens que na correria, na corrida que estava proposta dentro da carreira que eles foram chamados para viver, no propósito de Deus, começaram a carreira e terminaram a sua carreira, conseguiram chegar até o final. Então, quando fala da nuvem de testemunhas que estamos rodeados, fala desses mártires, homens e mulheres de Deus. Claro que aqui está uma listagem de alguns que na Bíblia venceram, mas há vários outros. A Bíblia vai falar que homens o mundo não era digno de receber esses homens. E essas pessoas, então, foram pessoas que entenderam no seu tempo aquilo que Deus estava realizando na vida deles e através da vida deles. Então, dentro do entendimento que tiveram sobre Deus, sobre o propósito de Deus, permaneceram no caminho, obedecendo ao Senhor. E foram responsáveis para pavimentar também o caminho que chegou até nós hoje. Homens que foram homens e mulheres honradas, que viveram intensamente a sua vida correndo a carreira que estava proposta. Irmãos, homens que caíram, homens que tropeçaram, homens que mentiram, homens que infelizmente falharam porque são homens, e é da natureza humana falhar, mas que permaneceram firmes, independente daquilo que aconteceu nas suas histórias. E estão destacados aqui nesse livro dos heróis da fé, nos dando esperança, e também trazendo sobre nós a responsabilidade, de que eles trouxeram e pavimentaram o caminho até nós, para que o Evangelho pudesse nos alcançar, para que esse caminho pudesse ser pavimentado, para que pudéssemos caminhar hoje, trazendo-nos a consciência que nós, a partir de agora, somos responsáveis para que esse caminho continue adiante, amém? Para que esse caminho possa chegar àqueles que ainda não conhecem Ele. Jesus é esse caminho, irmãos. Ele dá uma citação, que foi muito falada aqui no livro de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, diante disso, rodeado de uma nuvem de testemunhas, que viveram coisas extraordinárias, nós temos hoje a responsabilidade de entender que estamos nesse caminho, que é o caminho mais maravilhoso que existe, irmãos, que é o único caminho que pode levar o homem a Deus.
Eu disse aqui até alguns domingos atrás, tem aquela citação, aquela frase muito conhecida, todos os caminhos levam a Deus. E há quem pense que isso é uma verdade. E de algum modo tem verdade nessa frase, sabe por quê? Todos os caminhos que o homem trilhar na sua vida, o levará diante de Deus. A questão é como esse homem chegará lá no final, diante de Deus. O único caminho que pode levar o homem ao Pai é Jesus. Porque qualquer outro caminho que o homem possa trilhar, levará ele diante de um juiz. Para que ele possa no final ser julgado. Nós que estamos em Cristo, conhecemos que Ele é o único caminho que pode levar ao Pai. Porque vai nos conduzir a chegar naquele grande dia e sermos abraçados pelo nosso Pai. Entrarmos para o gozo que está nos preparado desde o final, do princípio de todas as coisas. Então, queridos, Ele verdadeiramente é o único caminho. Não há negociação em relação a isso. Ele faz uma afirmação sobre Ele mesmo. Eu sou o caminho. Eu sou o único elo entre o homem perdido e o Deus. Eu sou a única ponte. Eu sou o único mediador. Eu sou o único que pode conduzir você para chegar em segurança àquele que é o seu destino, que é o Pai, que é até Deus, verdadeiramente. Amém? Então, irmãos, que isso fique claro dentro do seu coração. Claro que nós estamos falando aqui com a maioria que são cristãos, que conhecem Jesus, mas eu quero enfatizar porque tem pessoas que vão acompanhar essa live e não conhecem. Estão caminhando e trilhando os caminhos, ou o caminho que ele acha que lhe é conveniente, ou o caminho que ele aprendeu da cultura da sua família. Que você, em nome de Jesus, seja chocado, seja realmente alcançado e tenha a revelação dessa verdade. Jesus, Ele é o único caminho. Qualquer outro caminho é beco sem saída, irmãos. Ele é o único que pode te levar em segurança. É o único que pode te dar a salvação eterna. Então, o caminho no qual essa corrida será bem sucedida é somente Jesus. Eu queria colocar então um tema para a reflexão de hoje, que é a corrida cristã. Então, o autor aqui escreve que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E que diante disso então, nós temos que livrar-nos de todo o peso de acusação e pecado. E aí ele vem dizendo o seguinte, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu estava analisando, irmãos, o Senhor falando no meu coração sobre a corrida, sobre corrida, e eu falei, meu Deus, o Senhor quer falar algo sobre isso, e eu quero liberar isso, e eu quero então entender aquilo que o Senhor deseja falar no meu coração. Toda corrida, irmãos, ela acontece dentro de um caminho, amém? Tem uma pista, tem um caminho, para ser válido essa corrida, para se acontecer de forma correta, tem um início, tem um fim. Então a corrida, né, que nós devemos correr, fala da nossa vida cristã. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12 sobre isso, que como um atleta nós devemos correr, de forma que venhamos a alcançar o prêmio, e correr da forma correta, porque se o atleta não correr da forma correta, como ele vai ser coroado? Se não correr pelas leis, se não correr no caminho correto. Então a nossa vida, assemelhando-se a uma corrida, deve ser vivida dentro de um caminho correto, e esse caminho é Jesus, irmãos. Não tem como essa corrida dar certo, ou ser validada, ou ser verdadeira, se o caminho no qual você correr for outro, for o caminho que você achar mais conveniente, porque eu vou ser bem sincero, o caminho proposto para Jesus, para corrermos a nossa vida, é um caminho que é estreito. Jesus fala que larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E ele enfatiza que muitos são aqueles que entrarão pela porta larga, que no seu pensamento estão vivendo a sua vida, correndo a sua carreira de uma forma confortável,
Porque vamos pensar, uma rua larga, um lugar espaçoso, é muito mais gostoso você caminhar. Não tem o que impede você de correr, não tem o que impede você de ter, de fazer o que você quiser. Você tem liberdade de fazer o que você quiser quando você está com espaço. Mas quando a gente fala de um caminho apertado, de um caminho estreito, irmãos, já não é tão gostoso correr. Já fala de dificuldade, já fala de um certo esforço que se exige na caminhada para que você continue e consiga, nesse caminho estreito, chegar até o final. Exigirá muita força, muito mais empenho e perseverança nessa caminhada. Então, com isso, o Senhor quer trazer um entendimento que possamos entender que quando a graça alcança as nossas vidas, não quer dizer que agora porque fomos alcançados, vamos permanecer de braços cruzados, salvo, sentado e sossegado, aguardando a volta de Cristo. Não, irmãos, pelo contrário, a graça, ela é o contrário de mérito, porque você é alcançado não por aquilo que você pode fazer, para que você tenha mérito nisso e possa dizer, eu fui salvo pelas minhas boas obras. Mas ela não é o contrário de esforço. Então isso quer dizer que fomos alcançados pela graça, para nos esforçarmos para viver uma vida dentro do caminho estreito, correndo a corrida que nos está proposta. Porque Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar nessa corrida. Perseverar, queridos, exigirá de nós viver muitas vezes num lugar desconfortável, mas mesmo assim, continuando firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós vemos uma realidade de uma sociedade hoje que está tendo a opção pelo caminho fácil, pelas facilidades, irmãos. Negociando princípios bíblicos, negociando aquilo que é básico, que não pode ser negociado, porque prefere o caminho largo. O problema desse caminho largo é o final dele, porque até chegar, o final pode ser que seja confortável, seja bom, mas a questão é o final, na onde ele vai te conduzir. Então vale a pena, eu vou dizer uma coisa, irmãos, vale a pena viver uma vida nessa terra, que exija de você renúncias, que exija de você, de algum modo, viver de forma desconfortável, inconformado, incomodado com algumas coisas, porque a palavra fala, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pessoas que estão andando, tiveram a revelação de Cristo, estão andando no caminho estreito, vão viver inconformados, irmão, sempre vão viver não se enquadrando na realidade daquilo que é o padrão em que a sociedade está vivendo, que é normal, que não tem nada a ver, que todo mundo faz, que é comum. Não, irmãos, eu me choquei, porque eu vi algumas realidades dentro da festividade de Natal, que eu fiquei triste demais. Falei, meu Deus, como infelizmente a libertinagem está entrando no meio da celebração de Natal, onde muitos começam celebrando em volta ali, do Cristo do Natal, porque muitos celebram o Natal do Cristo, mas não se lembram do Cristo do Natal, que é o mais importante de tudo. As pessoas começam até ali relembrando-se de Cristo, do seu nascimento, mas terminam, querido, de uma forma legalista, terminam pecando, terminam se embriagando, usam o pretexto da data para ter prazer, para se embriagar. Irmãos, é errado isso, misericórdia. E o que acontece é que isso é uma realidade que, se a gente olha para quem não conhece Cristo, tudo bem, eles não tiveram a revelação de quem é Jesus, do que realmente é o sentido do Natal, mas quando isso vem de pessoas que já conhecem a verdade, irmãos, é muito triste. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor está despertando, já despertou,
na cidade de Bandeirantes um povo que caminha pelo caminho estreito, que sabe o verdadeiro sentido da celebração, por mais que Jesus não tenha nascido no dia 25, mas sabe que é uma data que nós comemoramos o dia do seu aniversário, do seu nascimento, que trouxe a mudança para a história, que foi o divisor do antes e depois de Cristo, para toda a humanidade. E nós somos esse povo, o povo que está caminhando no caminho apertado, no caminho estreito, o povo que está correndo a carreira que está proposta e está perseverando nessa corrida, irmãos. Um povo que vai ser perseguido, que não vai ser entendido pela sociedade, que muitas vezes a mensagem com que prega e o estilo de vida com que vive é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Porque sabemos uma coisa, nós sabemos quem está no final desse caminho, nós sabemos o que nos aguarda lá, irmãos. Nós sabemos que nada daquilo que o mundo pode oferecer, os prazeres do caminho largo, pode se comparar com o peso de glória que há de se revelar nesse caminho chamado Jesus. Ah, se as pessoas conhecessem, tivessem a revelação de quem Jesus é, a palavra fala que eles não teriam crucificado Jesus. Mas nós temos, para a glória de Deus, a revelação de quem Ele é. Então, queridos, que realmente o seu coração esteja aberto, que o Espírito Santo possa ministrar você nesse domingo, para que nós possamos nos avaliar. Eu falo de mim porque eu fiz uma avaliação sobre o caminho que eu estou caminhando. Falei, Jesus, eu sei que o Senhor é o caminho, mas eu quero fazer uma avaliação, porque muitas vezes a tendência da minha carne é querer me conduzir para aquilo que é mais cômodo, mais fácil, não é verdade? E na medida que o Senhor for ministrando no seu coração, analise a sua vida. E hoje nesse domingo aqui, em nome de Jesus, quem sabe se a vontade que está dentro de você quer te levar muitas vezes a andar como um marginal na fé. É o tal do crente Raimundo. Está com um pé na igreja e outro no mundo. Está com um pé no caminho e está com um pé fora do caminho. Não, irmãos, hoje é dia de decisão. Amém? Em nome de Jesus, hoje é dia de nós fazermos uma avaliação e em nome de Jesus tomarmos uma decisão e mantermos a postura de permanecermos nesse caminho. Sabe por quê? O ano não acabou ainda, irmãos. Nós não sabemos como será o final desse ano. Eu creio que será abençoador para a sua vida e para a sua história. Mas em nome de Jesus, permaneça firme nesse caminho. E dentro disso então, dentro do texto, eu queria trazer 3 verdades para as nossas vidas, para que nós possamos em nome de Jesus correr a carreira que nos está proposta, possamos viver a nossa vida que é equiparada no texto como uma corrida, de forma digna, de forma a honrar o nosso Senhor, de forma a chegarmos no final vitoriosos, de verdade. E a primeira verdade, queridos, que nós precisamos entender e ter a revelação, para que possamos chegar com êxito no final dessa corrida, que é a nossa vida, é abandonar o peso e o pecado. Aqui no capítulo 1, na parte B, o autor fala, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se apega a nós. Peso, dentro daquilo que estamos falando como corrida, atrapalha você na caminhada, atrapalha você correr, irmãos. Você vai ver que os corredores das Olimpíadas, eles procuram ter a roupa deles atrapalha o menos possível, né? Agora você imagina a pessoa correr com mochila, com peso nas suas costas. Não vai conseguir ter êxito, irmãos. Vai cansar o dobro, vai se fadigar, não vai conseguir vencer, chegar ao final. Então, abandonar o peso fala de tudo aquilo que na corrida e na caminhada quer neutralizar a gente, quer parar, quer deixar inerte. E peso aqui, eu posso trazer para nós hoje como aquilo que, quem sabe, trabalha na mente. Peso de acusação, medo,
orgulho, soberba, falta de perdão. Tudo isso, de alguma forma, acaba sendo um peso que vai sendo colocado como um fardo sobre nós e que atrapalha o nosso desempenho dentro da corrida. A pessoa começa a caminhar, mas ela vai cansando, ela não consegue. Ela vê pessoas correndo, mas ela não consegue, por quê? Não libera perdão. Carrega pesos que não são seus, desnecessários, que está cansando você, que está exigindo mais esforço de você, e que está levando você a ficar doente. Jesus fala que nós devemos aprender dele, que é humilde e manso, e tomar o seu fardo, que é leve. Nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que é peso, porque ele tem cuidado de nós. Você que está aqui hoje, se tem coisas que estão como um peso na sua caminhada, que estão dificultando você caminhar e correr, queridos, lance sobre o Senhor isso hoje em nome de Jesus. Libere perdão, abandone aquilo que está amarrando você e não deixando você ter êxito nessa corrida. Era quem sabe para você estar correndo, já está em lugares melhores, mais longe, fluindo e frutificando muito mais, mas muitas vezes o peso acaba te cansando, acaba te desanimando. Em nome de Jesus, o Senhor quer quebrar isso na sua vida e na sua história, na sua família, em nome de Jesus, tá? E a outra coisa é o pecado. E ele vai usar uma expressão, tem algumas outras versões que falam como que tenazmente se apropria, se apega, né? Ele fala: abandone o pecado, o peso e o pecado, que firmemente se apega, que tenazmente se apega, impedindo você de ter êxito na caminhada. É como que se você estivesse correndo de calça jeans e de bota. Não consegue, irmãos. A grande realidade é que, pela natureza que temos, o pecado, ele reina sobre essa natureza. Então aqui, o que Paulo fala? Abandone isso, irmãos, abandone a natureza, porque você já nasceu novamente em Cristo. E se você nasceu novamente, você é nova criatura. As realidades que reinavam sobre a sua vida e dominavam você de pecado, já não podem mais ter domínio sobre você, porque agora você tem um outro Senhor. Você foi feito à imagem e semelhança de Cristo, a partir do momento em que você nasceu nele. E agora o pecado, então, não pode mais atrapalhar você nessa corrida. Não pode ser mais algo que é como se fosse um peso no seu pé, e você quer correr, mas ele fica ali, ó, não deixando você dar passos largos, não deixando você chegar naquilo que é o propósito de Deus para a sua história, para a sua vida. Então, em nome de Jesus, abandone hoje isso. Tome a decisão de abandonar tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, de conseguir estar firme no Senhor e caminhar para aquilo que é o propósito dele para a sua vida. O caminho já foi aberto. Ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio do seu sangue naquela cruz. Ele levou sobre si todo o peso, todo o pecado, toda a acusação, tudo aquilo que quer atrapalhar a gente. O que nós temos que fazer, dentro do entendimento de que Ele levou sobre si tudo isso, é abandonarmos toda a realidade de pecado, de tudo aquilo que vem contra nós, da natureza que herdamos do pecado, e abraçarmos a nova vida em Cristo, e olharmos para Ele, para que possamos, em nome de Jesus, nessa caminhada, não perder a cadência, irmãos. Tem pessoas que começam correndo, e elas realmente começam a desfrutar de coisas lindas, experiências, viver coisas em níveis, em Deus, coisas profundas, mas infelizmente não tratam daquilo que acaba atrapalhando a sua vida como pecado, acabam vivendo de uma forma, ocultando pecados, ocultando realidades de pecados de estimação que atrapalham você. Abandone isso em nome de Jesus.
pastor sempre fala da propaganda da Coca-Cola, venha viver o lado bom da vida. O lado em que o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vontade, queridos. O lado em que você é livre para dizer não para o vício. O lado em que você tem liberdade para dizer sim para Jesus. Todos os dias. Esse é o lado que nós devemos viver e esse é o caminho que nós precisamos caminhar, queridos. Então a primeira verdade é essa, abandonar o peso do pecado, o peso e o pecado. A segunda verdade, correr com perseverança. Queridos, correr com perseverança fala de foco, fala de pessoas que estão nesse caminho e que estão fazendo aquilo que podem como o seu melhor para permanecerem no caminho, caminhando, correndo, que perseveram, que insistem, porque a caminhada com o Senhor é uma caminhada maravilhosa, mas ela não é uma caminhada isenta de problemas, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, ela vai gerar mais problema para você, do que andar no caminho largo. Caminho estreito, já fala estreito porque ele é mais difícil do que o caminho largo, então consequentemente, estar em Jesus, é estar vivendo uma vida complicada, é não ser livre de problemas, pelo contrário, muitas vezes contrair até mais problemas, porém, aquilo que ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, os seus discípulos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu estou chamando vocês para viverem uma vida extraordinária comigo, mas entendam que nessa vida as aflições serão presentes, mas o que vai fazer vocês vencer é a perseverança, é o bom ânimo, é não deixar o coração e o ânimo de vocês ser sequestrado por esse século, pelo mau ânimo. C.S. Lewis, ele tem uma frase dele que diz o seguinte, se você procura uma religião para viver de forma confortável, realmente o cristianismo não é para você. E ele fala em outra frase o seguinte, uma vez ele prega um sermão extraordinário, ele fala do sofrimento contido na vida cristã, e as pessoas ali são impactadas por aquela mensagem, e depois do discurso da mensagem, alguém chega nele e fala assim, olha, foi maravilhoso, foi tremendo, mas eu queria saber, por que é que os cristãos sofrem, se Jesus levou sobre si todo o sofrimento, toda a dor, todo o pecado? E aí ele fala o seguinte, respondendo essa pessoa, e por que não sofreriam, se em Cristo são as pessoas mais capacitadas para lidar com o sofrimento? Se no caminho que nós estamos, nós somos as pessoas mais capacitadas, irmãos. Por que nós não enfrentaríamos toda a dificuldade reservada para nós? Se nós somos as pessoas que somos a semelhança e a cópia de Jesus e temos possibilidade de vencer qualquer adversidade. Se a palavra fala que Ele não nos dá uma luta, uma provação maior do que a capacidade que temos de suportá-la. Então entenda, esse caminho, queridos, exigirá de nós perseverança. Exigirá de nós muitas vezes termos opinião de permanecermos nele, mesmo quando a situação disser para você, olha, abandona tudo. Deixe de correr, de caminhar, porque não vai dar certo. Continue confiando nele. Não olhe para aquilo que está sendo falado nas notícias pela sociedade. Não fique olhando para aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito, ou a respeito da economia. Olhe para Jesus. Continue perseverando na caminhada. Não seja desanimado pelo bombardeio de situações, de maldições, de palavras contrárias que já disseram a teu respeito. Não seja paralisado nessa caminhada pelos dardos inflamados do maligno, que vem como setas querendo atrapalhar você. Pelo contrário, em nome de Jesus, se levante, continua firme, continua caminhando. Mesmo encerrando o ano, eu quero dizer para você, continua caminhando, irmãos, continua na corrida, não desanima. No ano de 1984, uma corredora com o nome de Gabriela Anderson, ela correu a maratona nas Olimpíadas e foi a vencedora. 42 quilômetros, irmãos, correndo. Lá em Los Angeles.
E as pessoas se treinaram, se prepararam vários anos para isso. E ela se preparou, ela deu o seu melhor. Depois ela conta, né, e dá alguns relatos de como foi essa preparação, de como foi árduo, essa perseverança que ela teve que ter para chegar até a vitória, até o final da largada, da chegada. E ela conta então que ela já estava perto, porque ela estava em primeiro. Ela não começou em primeiro, mas ela, com perseverança, ela conseguiu juntar as forças que ela tinha. No meio daquele percurso de 42 quilômetros, muitas vezes o cansaço queria fazer com que ela parasse, mas ela tirava a força de dentro dela, dentro da preparação que ela tinha, e ela continuava nessa corrida. E quando ela estava nos últimos momentos, dos últimos metros até o final, ela falou que já não sentia mais suas pernas, o seu corpo ela já não tinha mais controle. E perto de chegar, irmãos, ela falou que ela começou a perder até o sentido. Ela juntou o último fôlego que ela tinha e ela saltou, até que ela pudesse passar então ali e chegar no lugar que estava proposto para ela chegar. Isso é perseverar, irmãos. E sabe, na caminhada, tem vezes que a gente está nessas circunstâncias também. Eu não estou conseguindo mais, está difícil. Irmãos, continua perseverando. Tem força dentro de você. A palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você não estiver aguentando mais, peça ajuda ao Senhor. Clame, porque Ele é aquele que vai socorrer você. Não pare. Não pare. Muitas vezes a nossa tendência é olhar para a nossa condição limitada e falar: eu não vou conseguir. Mas quando você pensa que não vai conseguir, queridos, e você clama ao Senhor, Ele renova suas forças. A palavra fala em Isaías que Ele dá força para o cansaço e renova o vigor daquele que não tem nenhum vigor. O pastor sempre tem comentado aqui: que geração cansada é essa que a gente vive, irmãos? Misericórdia. Todo mundo cansado, principalmente a juventude. Cansado de descansar de dia para dormir de noite, ou vice-versa. Em nome de Jesus, manda embora esse cansaço. Em nome de Jesus, vamos se animar. Está difícil a corrida, continua perseverando, junta o último fôlego que você tem aí, mas não para, porque se você parar é complicado. Muitas pessoas ficam no meio do caminho, sabe por quê? Não pede ajuda, vão na sua força, desanimam no primeiro obstáculo, não perseveram. Mas essa palavra é para você, em nome de Jesus, vamos perseverar. Nós vamos vencer, em nome de Jesus. Esse ano está chegando ao fim, nós vamos vencer esse ano. A virada, né, eu não vou conseguir passar com os irmãos, eu vou estar em outra cidade, mas quem estiver aqui vai estar celebrando, nós chegamos até o fim desse ano. E vamos se preparar para um ano que virá, que será tremendo, será maravilhoso, será poderoso, para vivermos as coisas em Deus. Mas de forma alguma, pare na caminhada. Terceira verdade, nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. O autor vai falar o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O grande segredo, queridos, é sempre estar com os olhos fitados nele. O problema é que os nossos olhos estão olhando somente as coisas dessa terra. O problema das pessoas que desanimam e não conseguem chegar até o final é porque os seus olhos foram contaminados pelo desânimo, foram contaminados pela mentira que está sendo contada pelo sistema. É como Pedro andando sobre as águas. Quando ele prestou atenção ali no vento forte que estava batendo, ele: Senhor, salva-me que eu vou perecer. Se ele tivesse com os olhos dele firmados em Jesus, que falou: vem Pedro, ele não ia simplesmente caminhar sobre as águas, ele ia correr sobre aquelas águas, irmãos. E acontece assim também com a gente na caminhada. Se os nossos olhos não estiverem fitos, firmados no Senhor, naquilo que Ele está fazendo, a gente vai começar a olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo. E olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo geralmente entristece,
magoa o nosso coração, desanima, e muitas vezes a ótica, nós olhamos e a forma com que nós olhamos as coisas é tudo uma questão de ótica. É como a história do copo que está meio cheio e meio vazio. A palavra fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas, mas se eles forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Os olhos é a candeia do corpo. Nós devemos olhar então para Cristo, ter os nossos olhos iluminados. Essa é uma época onde, irmãos, temos que entender que o nascimento de Jesus que foi celebrado no Natal deve trazer esperança. Então eu devo olhar para a sociedade e ver esperança. Eu devo olhar na pessoa que está perdida com a esperança de que ele pode ser salvo e alcançado pela graça. Eu devo olhar para uma realidade de corrupção e crer que Deus pode trazer justiça, juízo para aqueles que estão praticando injustiça, para honrar aqueles que estão sendo fiéis. Tudo é uma questão de ótica. Paulo fala, não olhai para ninguém segundo a carne. Porque se nós olharmos simplesmente com os nossos olhos humanos para a realidade das coisas terrenas, nós vamos adoecer, irmãos. Se você olhar para alguém procurando defeitos, você vai achar muitos. Se você olhar para qualquer situação procurando um problema, você vai achar. Se você olhar para qualquer situação procurando algum motivo para desanimar, você vai achar 100. Mas o desafio na caminhada da vida cristã que nós temos que percorrer para chegarmos até o fim, é olharmos pela ótica de Jesus. Quando ele olha para a realidade que pareça ser um caos, ele vê todas as coisas com a capacidade de ser restaurada. Ele olhou assim para mim e para você, irmãos. Se alguém olhasse para nós antes do processo de conversão que passamos, quem diria que estaremos aqui? Ele acreditou em mim e em você, que éramos pessoas improváveis, que não daríamos certo pela ótica humana, mas ele olhou, ele ressignificou a nossa história. E somos o que somos, como Paulo diz, pela graça de Deus hoje, porque ele acreditou em nós. Nós, quando somos alcançados, temos os nossos olhos curados pela graça. E a nossa ótica, o nosso olhar agora vê vida em todos os lugares. Vê esperança, vê solução, vê saída. Então, em nome de Jesus, entenda que o Senhor te levanta dentro da sua casa, para não ficar procurando problema, mas para ver solução lá dentro do seu trabalho, na sua família, na onde você estiver. Deus te levanta com uma ótica, com um olhar curado, para enxergar agora a partir dele, e não ver só os problemas, mas olhar a partir de Cristo, porque é assim que ele olha para você também. E quando você olha a partir de Cristo com os olhos curados, queridos, você ama pessoas insuportáveis, você consegue conviver com qualquer tipo de pessoa, por mais difícil que a pessoa seja, irmãos. Essas pessoas são as melhores pessoas e as melhores ferramentas de Deus para nos fazer crescermos e amadurecermos na fé. Muitas vezes não é nem a pessoa que precisa mudar, é o nosso olhar em relação a ela que precisa mudar. E que o Espírito Santo possa produzir essa mudança no nosso olhar. Que você possa acreditar, irmãos, porque chega de pessoas que se levantam para dizer que não vai dar certo. De pessoas que não acreditam, que não trazem esperança, que não trazem vida. O Senhor está levantando pessoas que vão acreditar numa geração. Porque muitos estão dizendo, essa geração, misericórdia, não quer trabalhar, não quer se esforçar. Irmãos, eu acredito nessa geração. Eu acredito que Deus está levantando pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, que vão entender, que vão ouvir a voz dEle, que vão ter a revelação da verdade, e vão permanecer nesse caminho, e vão chegar ao final tendo êxito na caminhada em nome de Jesus. E vão pavimentar esse caminho para que outras pessoas possam vir. É igual aquela corrida de revezamento nas Olimpíadas, que a pessoa passa um bastão para outra, sabe? É o nosso momento. Nós somos a geração que vamos correr
Nós precisamos acreditar na geração que virá, e para isso nós temos que correr com o bastão na mão, sem deixar ele cair, com perseverança, irmãos. Porque virá alguém após, e eu preciso acreditar nessa geração. Amém? Glória a Deus. Então, partindo para o final, dentro daquilo que a caminhada na vida cristã e a corrida nos permite entender, a largada fala de quando começamos a corrida na vida cristã. Quando ficamos e entendemos que estamos livres da condenação. O percurso fala o meio, que é o processo do início até chegar ao fim. Que fala corrermos livre do poder do pecado, livres para Cristo. E o final, que é a chegada, fala do glorioso dia, aonde estaremos livres da presença do pecado. Aonde o pecado, que tão tenazmente nos tenta nos assediar, não terá mais influência, queridos. Aonde nós viveremos livremente a santidade que o Senhor deseja que vivamos. E seremos puros como Ele é, que será no dia da sua volta, que encerrará o final da nossa caminhada. Alguns aqui chegarão no final da sua caminhada por meio da morte. Você fala, meu Deus, ninguém quer isso, não é verdade? Mas é uma realidade. E será bom do mesmo jeito, porque será com Cristo. Mas outros, eu quero viver isso, chegarão ao final da sua caminhada, tendo ela encerrada pela volta de Cristo. Amém? E eu desejo isso em nome de Jesus. Aonde daí, queridos, essa corrida será feita juntamente com Ele. Correremos aqui restaurando todas as coisas, vivendo todo o propósito que Ele tem para nós nessa terra. Livres do pecado. Quem deseja viver isso? Se coloque de pé nesse instante.